Bem-vindo ao consultório. Hoje, conforme eu disse, assinalamos o Dia Nacional do Doente com AVC e nós vamos começar com umas imagens, com uma reportagem impactante, embora positiva. Uma reportagem com um impacto, mas com um impacto muito positivo, porque nós, quando falamos de acidente vascular cerebral, falamos de uma das principais causas de morte em Portugal, numa importante causa de morte no mundo e também numa das principais causas de incapacidade. E por isso mesmo, por toda a seriedade desta doença e do que vamos expor isto aqui, decidimos começar este consultório com imagens positivas do Frederico. Sou o Frederico Augusto, tenho 30 anos, tive um AVC há 6 anos. Tive um AVC isquémico no dia após o meu primeiro casamento, fui encontrado inanimado. Eu não tenho memórias do que aconteceu. Pelo que me contam, levantei-me, tomei bem, um dia normal, portanto, caí no chão do quarto, inanimado, sem consciência. Aparentemente estava assim, normal, sem qualquer tipo de problemas. Quando acordei depois do coma, que eu tive em coma 10 dias, não sabia muito bem o que estava a fazer. Eu não falava, eu não comia, eu não respirava sem auxílio. Muita coisa mudou. Se calhar a pergunta indicada seria o que não mudou. Porque mudou tudo. É assustador assim, tanto é tão novo que era que o prognóstico não saiu imediatamente. A minha mãe sofreu muito, muito, muito. Toda a gente sofreu. Eu acho que a minha recuperação foi a recuperação deles. Eles, ao verem que eu estava ruim, autotratavam-se, digamos. Era bom para eles também. Logo eu estava a trabalhar, mas não só por mim, por toda a gente. Agora dizem-me que nunca duvidaram da força que havia em mim. Há um ponto muito importante que eu acho que foi o ponto crucial. Foi agarrar ao pouco que restava. Foi a minha filha mais velha. Eu vi um bebê de 1 ano e quando eu voltei a ver já caminhava. Foi uma diferença. Foi aí que me fez então agarrar a vida e fiz um compromisso comigo mesmo, onde me comprometi que não iria crescer sem pai. Filha, família, amigos, todo o background que existia foi muito importante. Eu costumo dizer que tive tudo sem direito, desde a psicologia, terapia da fala, a fisioterapia, terapia ocupacional, tive tudo. Um acidente vascular cerebral, um AVC, nada mais é que um acidente. Aconteceu a mim, pode acontecer a qualquer um. Claro que agora depois do que aconteceu, tenho atitudes que não tinha antes. Eu não fumo, eu bebo raramente, muito raro. Eu, se calhar, tenho mais cuidado com o que como. Claro que eu vou mudar atitudes, mas não vou viver com medo que me volte a acontecer. Não sei, impensável viver com medo. Em desistir nunca pensei em várias coisas, como reformas, enfim, mas nunca acabou por acontecer porque fui também correspondendo ao longo do tempo e fui mostrando sinais de melhoria. Agora faço tudo com algumas adaptações. Há mais tempo, mais lentidão, uma pessoa me vê melhor. Tentar fazer uma medição dos ganhos. Esse não é um ganho que vai do 0 ao 100 num dia, não é impossível. Mas hoje mexo este dedo, amanhã já vou dobrá-lo.
é um ganho pequeno, mas que pode ser interpretado como um grande ganho. Nunca desistir é uma delas. Isso é doido, é frustrante muitas vezes. Só que é um processo lento e é um processo que é tentativa e erro. E passando um tempo nós vamos fazer tudo. Talvez não com a rapidez de antigamente, não tudo igual como antigamente, mas adaptadamente fazemos tudo sem problema. Há um lema, digamos, que eu tenho que é cair todos caem, só fica no chão quem quer. Tá? O Frederico, eu disse que era uma reportagem, um testemunho impactante, aliás, de uma lucidez que a todos, neste caso a mim e ao António, que estamos aqui a ver a reportagem, estávamos em silêncio, muito atentos àquilo que o Frederico estava a dizer. António Conceição, muito bem-vindo. Muito obrigado. Ao consultório. O António é presidente da Portugal AVC. E, portanto, hoje estamos aqui também para falar de casos como este do Frederico, mas também para conhecer esta associação que, no fundo, dedica-se muito aos doentes, óbvio, mas aquilo que o Frederico disse é importantíssimo, que é, eu salvo-me a mim, eu trato-me a mim, mas alavanco a minha família toda, não é? E é muito esse também o vosso lema. Exatamente. Eu gostava de recuar um bocadinho, porque... Obviamente, a história do Frederico, a pessoa do Frederico, já conhecia muito mais até do que ele contou, mas ainda vi de novo esta reportagem e, em certo sentido, emocionei-me. Também eu. Porque o Frederico é um exemplo porque foi capaz da integração completa, não só como ficou dito ali na reportagem, a integração a pessoal, ou seja, do aceitar que agora há que fazer este caminho e onde não for possível vou dar a volta, mas vou lá chegar na mesma. Devagar, mais com outro timing. Exatamente, com outro timing. A integração familiar, a integração social e também, é que até nem foi focado, a integração profissional. O Frederico está a trabalhar lado a lado com outras pessoas e, portanto, perfeitamente integrado, inclusive profissionalmente. E, portanto, também nisso é um exemplo e por isso também é que nós quisemos trazer aqui o testemunho do Frederico, como podíamos ter trazido outros testemunhos, outros exemplos também. Claro que devem conhecer muitos outros, mas o testemunho do Frederico é impactante também, e o António foi uma das coisas que me disse, Débora, não sou médico, portanto teremos médicos mais à frente também para falarmos, para desbravarmos um bocadinho isto dos sinais, sintomas, tratamentos, o que é isto de um AVC isquémico, mas isto para falarmos aqui, pegando na reportagem do Frederico, ele teve um AVC muito novo, tinha 24 anos no dia a seguir ao seu casamento, portanto... Nós, quando falamos de algumas doenças, o nosso cérebro leva-nos imediatamente para os mais velhos. Coitados, os mais velhos, não é? Têm isto, os mais velhos, ou os nossos pais, os nossos avós. Mas isto acontece também aos mais novos. Isso significa que a recuperação é importantíssima, mas a integração é preciso ver mais além. Exatamente. Eu, embora não seja do médico, como bem disse, e muito bem, obviamente isto sei, e sei inclusive... por experiência e pelas minhas funções, que obviamente quando falamos de AVC aos cidadãos em geral, tende-se e ainda há muita gente a pensar, bem, então quando for lá para os 60, 70 anos eu penso nisso, né? Mas o AVC pode acontecer a qualquer pessoa e acontece, repare, acontece inclusive a bebés ainda no ventre da mãe e pode acontecer em qualquer idade até aos 120 anos, não é? E, portanto, esta é uma realidade e a atenção
aos sinais de alerta, que são, e digo só muito rapidamente, porque terão a oportunidade de desenvolver, que são os 3 Fs antes de mais nada. Ou seja, sobretudo esses, que é a falta de força num dos membros, num braço ou numa perna ou nos dois, de um dos lados, né? A fala, ou seja, quando a pessoa começa com uma fala entramelada ou a dizer coisas sem sentido, é outro dos sinais, ou o desvio da face, é o terceiro F, a chamada boca ao lado. Quando isto acontece, há que ligar de imediato o 112. Porquê? Porque automaticamente estou a ativar a via verde do AVC, ou seja, automaticamente estão, logo a partir do meu telefonema, a colocarem os médicos e outros profissionais em estado de alerta e podem-me levar logo para o hospital correto, que nem sempre é o mais próximo. Claro, e mesmo na ambulância, já o próprio veículo que vem buscar a pessoa já vem com o alerta, pode ser um acidente vascular cerebral e podem dar tratamento imediato, não é? Exatamente. Por isso é que é muito importante, e eu espero ao longo deste programa, com o António, mesmo com os convidados que seguem, falar sobre isto, porque as indicações que nós damos quando ligamos ao 112 e reconhecemos os 3 Fs, não é? Têm de ser precisas, para que não haja oportunidade de divagar e para que quem está do lado de lá perceba o que tem que fazer e ativar a via verde coronária, que se chama, não é? A via verde do AVC. A via verde do AVC. A via verde do AVC, exatamente. Para que consigam ser precisos. E, sobretudo, e por vezes há alguma dificuldade, inclusive junto dos profissionais do INLEM, porque quando se liga e está em casa uma pessoa jovem, como foi o caso do Frederico e de muitos outros mais novos e mais velhos, né, tende a ser desvalorizado, a ser confundido com um ataque de ansiedade, como costumamos dizer, o senta-te um bocadinho a ver se passa. Mas não, há que insistir imediatamente, porque a cada minuto, eu diria que cada segundo conta em vista de evitar a morte e conta em vista de que as sequelas sejam o mínimo possível. Ou seja, conta na perspectiva de preservar as capacidades. Exatamente. Não é? Nós aqui, daquilo que nós percebemos, também não fomos demasiado invasivos, via-se que a fala do Frederico estava afetada. Percebe-se perfeitamente bem tudo o que ele diz, raciocínio super fluido, mas percebeu-se que houve aqui uma função mais afetada. Eu até dispensava as legendas que vocês colocaram. E não é por estar habituado a ouvir o Frederico. Não, percebe-se tudo perfeitamente bem, o raciocínio super ágil, mas pronto, percebe-se que não sei se foi uma das principais funções afetadas. Sim, terá sido. Terá sido, não é? Logicamente. Mas eu não sei a história do Frederico. O Frederico tem uma coisa que não é uma afasia, no caso, mas que é a disartria, que é a dificuldade, a maior lentidão em articular as palavras, mas que obviamente ele as diz todas e tem um discurso perfeitamente fluido. António, para voltarmos a Portugal... Sim, pois claro. Não, mas da nossa conversa nós estamos a dizer coisas muito importantes, não estamos a divagar, pelo amor de Deus, mas para voltarmos aqui ao Portugal AVC, nós não esquecemos, é impossível esquecer os doentes, se bem que nesta altura de pandemia eu não quero imaginar o que é ter alguém em casa com estes sinais, naquela altura de pandemia em que não se conseguia aceder a hospitais, em que havia filas intermináveis de ambulâncias à porta. Eu não quero imaginar o que é certo é que os AVCs continuaram a acontecer. Sim, mas repare, inclusive nesse aspecto, aí está a importância de ligar para o 112 e ativar de imediato a via verde da AVC. Porque, de uma maneira geral, as equipas estiveram sempre em prontidão, inclusive para o AVC. E de maneira que, se for ativando
a via verde, se for ligando o 112, automaticamente não há filas, não há complicações nenhumas, né? E inclusive porque as consequências a nível do AVC podem ser muito piores do que as do Covid. As de Covid-19. As do Covid, não é? Exatamente. Não é? Mas podemos dizer que... mas em todas as áreas, nós todos os dias recebemos aqui médicos que nos dizem sim, demoramos algum tempo a pôr as consultas em dia, os exames em dia, sim, porque de facto criou aqui uma avalanche de pessoas muito grande, não é? Sim, aí de facto a Portugal AVC, a União de Sobreviventes Familiares e Amigos, assim se chama a associação, a Portugal AVC fez agora, em março, um inquérito. Aliás, é em certo sentido quase uma repetição de um que fizemos ano passado, em abril, e que onde 91%, quase todos os sobreviventes, não tinham acesso à reabilitação. E então repetimos agora, grosso modo, esse inquérito, mas centrado em todas as perguntas no período que vai desde o último outono e inverno até ao presente. E então nós deparamos, entre outras, mas com duas grandes preocupações. O primeiro, este acesso às consultas. Pois. Porque só 1/3 das pessoas é que conseguiram ter até agora as consultas de forma habitual. E 40%, quase 40% das pessoas que responderam ao inquérito pura e simplesmente tiveram as consultas canceladas ou que ainda aguardam marcação, né? Isto é particularmente grave, porque o acompanhamento do sobrevivente AVC faz-se, antes de mais, pelas consultas, que são muito importantes para evitar a recorrência de novos episódios, novos AVCs, para evitar outras complicações de saúde que possam ocorrer e para enquadrar os cuidados de reabilitação que se devem ir realizando, claro, conforme o caso a caso. Não é? E depois, isto leva-nos exatamente ao outro ponto que é a nossa grande preocupação também, resultante deste inquérito, que é o facto de só 1/4 das pessoas ter conseguido, até ao momento, retomar os tratamentos de reabilitação que fazia antes da pandemia. Não é? Pronto. E, sobretudo, porque mais de metade das pessoas, 55% das pessoas que responderam ao inquérito, ainda não conseguiram sequer retomar os tratamentos de reabilitação. Isso é preocupante. E é muito preocupante para nós, porque, até porque nós, sobreviventes, dizemos frequentemente que é o nosso principal medicamento. Ou seja, costumamos até dizer que se fosse possível aos médicos receitarem a reabilitação em comprimidos ou em xarope, era tudo muito mais fácil. Sim. Não é? Sim. E de forma que isto é muito preocupante. E depois, porque, como o Frederico disse também muito bem na reportagem, a reabilitação não é sinónimo de fisioterapia. Isto é, pode não ser só fisioterapia. Bem sei que não há 2 AVCs iguais e não há 2 processos de reabilitação iguais. Claro. Mas a reabilitação tem que poder contemplar a fisioterapia, a terapia da fala, a terapia ocupacional, a psicologia, o nutricionista, etc. Né? E ainda outras especialidades médicas. António, né? nós podemos dizer que
Claro que é uma das principais preocupações integrar um sobrevivente da AVC na sociedade, até para ele se sentir útil e para ganhar dinheiro e, no fundo, para aquilo que todos trabalhamos, mas facilmente conseguimos perceber que eles vivem, têm casas de banho às vezes para adaptar, não sei, têm casas para adaptar, têm que fazer as suas funções, portanto nós conseguimos perceber que depois toda a reabilitação não é só uma reabilitação a pensar no trabalho, é uma reabilitação a pensar em tudo. São pessoas que têm de viver, não é? Têm que se adaptar, mas têm de viver. Olha, é tão simples como isto. A reabilitação, uma reabilitação bem feita, pode marcar a diferença entre voltarmos a ter um cidadão que é um contribuinte ativo, perfeitamente integrado na sociedade, autónomo, com as suas metas, exatamente autónomo, com as suas metas, os seus objetivos, e feliz. Ou podemos ter um cidadão que se torna mais um peso, entre aspas, para o sistema de segurança social deste país. Né? E isto começa logo após o AVC, esta reabilitação ser bem feita. E imagine-se agora que isto não significa para o Estado, inclusive, para o Orçamento de Estado, né? Porque marcando esta tão grande diferença, a reabilitação tem que ser encarada como um investimento e não como um custo. Sim. Porque é um investimento com muito retorno no futuro. Claro que sim. A todos os níveis. A todos os níveis. E quer dizer, é fácil também para todos os que nos ouvem e para nós percebermos que a reabilitação não pode esperar. É como acontece um AVC e depois cada minuto conta para a pessoa salvaguardar as suas capacidades, a fala, a visão, tudo, não é? As capacidades motoras. É fácil perceber que também, depois de um AVC, a recuperação, não, aquilo que o Frederico estava a falar, posso não conseguir fazer tudo, mas vou conseguindo. Obviamente, se for um processo interrompido, exatamente, está sempre a recomeçar. A reabilitação, é claro que quem passa por ela sabe que se faz dia a dia. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. E por isso mesmo é muito importante também que esta reabilitação comece o mais rapidamente possível, seja célere, seja feita com qualidade, com os profissionais de saúde adequados, sem limites de tempo, porque, repare, isto é outra das contradições em que hoje caímos. Que é assim, quando a medicina e as terapêuticas, inclusive, registram avanços científicos e descobrem que, e muito bem, a chamada neuroplasticidade a nível do cérebro, porque o AVC passa-se no cérebro, né? Que é possível, em muitos casos, continuar esta reabilitação muito para além dos 6 meses até de um ano, não é? É muito triste, digo mesmo que é muito triste, ouvir profissionais de saúde a dizerem que não, a reabilitação é há 2 meses, é até há 3 meses, é até aos 6 meses e depois desenrasca-te. Não é? Ou paga do teu bolso. Exatamente. Ou... Sim, exatamente. Sim, sim. O pagar para o bolso e mais. E inclusive é frequente, porque eu costumo chamar a esse momento a segunda alta, digamos assim, porque a primeira alta, obviamente, quando alguém é internado porque teve um AVC, e quando está estável, claro, pode regressar ao seu domicílio ou a alguma unidade de recuperação e de tratamento, não é? Sim. Mas a segunda alta é o momento onde cessa este acompanhamento próximo dos profissionais de saúde, não é? Sim. E então, esta segunda alta, que ainda por cima é um momento psicologicamente muito complicado, que é um momento, muitas vezes, em que as pessoas se apercebem do que é um AVC, e é um momento
em que, desculpe-me a expressão, nós sentimos que muitas vezes somos despejados na rua. Abandonados. E depois, a começar um bocadinho, é o desenrasca-te. Ou seja, se o próprio sobrevivente da AVC ou se a família tiverem esta percepção, Sim. esta capacidade de pesquisa, então, ainda se pode ir safando, digamos assim. Claro que mas sim. a grande maioria não tem. Claro, claro que sim. António, ficou muito clara a sua mensagem. De qualquer forma, Sociedade Portugal AVC, aliás, Portugal AVC dá apoio aos sobreviventes, aos familiares e também aos cuidadores. O tempo em televisão é sempre muito curto, nunca dá para nós chegarmos aos cuidadores, aos familiares como eu queria, mas de qualquer forma deixamos aqui muitas mensagens importantes. António, muito obrigado por ter vindo ao consultório. Muito obrigado eu por esta oportunidade e ficaram ainda muitas coisas Tem de voltar. para falarmos. Voltamos. Quem sabe? Volta noutra oportunidade. Muito obrigada. Okay.